Curitiba entra em campo pela Série B hoje num confronto direto contra o Mirassol e se o Coxa vencer esse jogo hoje, reacende a chama pelo acesso, meu irmão, reacende as suas chances de subir nessa Série B e o Curitiba vai pra cima do Mirassol. A gente ainda tem mais 2 jogos hoje, também tem América Mineiro ainda sonhando com acesso e briga contra o rebaixamento também vai rolar solta. Vamos ver o que pode mudar na tabela nesse último dia da 35ª rodada da Série B, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Já se foram 7 jogos nessa 35ª rodada, hoje teremos os últimos 3 jogos. Então nesse vídeo aqui, cara, a gente vai falar sobre Amazonas e América Mineiro, Brusque e Botafogo e também Mirassol e Curitiba, um confronto direto pelo acesso. Eu me chamo Diogo Cunha. Se você não conhece esse canal ainda, seja bem-vindo. Se você já conhece, muito obrigado por estar aqui de novo junto comigo. E, cara, já deixa sua curtida nesse vídeo aí pra gente decolar. Estamos aí rumo aos 61 mil inscritos, então não deixa de se inscrever aqui no Torcedorismo. Tá rolando muita coisa legal nesse mês de novembro. Eu vou falando ao longo do vídeo aí tudo que tá mudando por aqui, mas esse vídeo aqui a gente vai fazer ali um pré-jogo dos 3 jogos que temos hoje, né? Ali de Amazonas e América, como eu falei, Brusque, Botafogo e Mirassol e Curitiba, mas a gente vai fazer isso analisando a tabela dessa vez. Então vai ser 100% olhando a tabela para você entender o que tá acontecendo, o que já mudou e o que ainda pode mudar e o quanto que isso é importante pro Curitiba, tá? Então, o que já rolou? Santos encaminhou muito bem o seu acesso, Novo Horizontino, idem, tá? Vila Nova ficou muito para trás, o Goiás está sonhando com acesso, o Guarani, meu irmão, o Guarani ainda não caiu oficialmente, tá? Não caiu, mas pode cair hoje, não é isso? Não, não vai cair nessa rodada não, porque o CRB conseguiu vencer, né? O Ituano... Bom, vamos fazer as contas ao longo do que a gente vai passando aqui no vídeo, né? Mas o Ceará, cara, se tornou um grande candidato ao acesso nesse momento porque venceu o Avaí e contou com a derrota do Sport. O Sport se complicou, tá? E deixou o Operário mais vivo do que nunca. O Operário tá ali 6 pontos atrás, mas o Ceará está 2 pontos atrás do Sport. O Sport que ainda tem jogos razoavelmente difíceis, né? Esse jogo contra a Chape é um jogo que tem que vencer e nas últimas 2 rodadas enfrenta uma Ponte Preta desesperada para se manter e na última rodada enfrenta simplesmente o Santos, que possivelmente estará brigando pelo título nesse momento ali, talvez junto com o Novo Horizontino, talvez junto com o próprio Sport. Então o Sport não tem uma sequência que é 100% certo de que vença os 3 jogos, né? É possível, mas tem uma sequência difícil. Então o Ceará entrou de vez na briga pelo acesso. Goiás, tá? Com esse tropeço do Sport, o Goiás também entrou nessa briga, né? Tá 5 pontos atrás do Sport, mas ainda dá para sonhar. Tem que tirar 5 pontos nos últimos 9, né? Nos últimos 9 pontos que vai disputar. Mas o Goiás entrou nessa briga. Lá embaixo, na zona do rebaixamento, temos um time a menos brigando pela permanência, tá? O Paysandu venceu fora de casa a Ponte Preta e, cara, pra mim o Paysandu não cai mais, tá? Já foi a 43 pontos, a gente sabe que 44 já é um número que praticamente salva do rebaixamento, então o Paysandu precisa de mais um ponto nos últimos 9, provavelmente vai conseguir um pontinho, provavelmente até mais, então teremos repá ano que vem na Série B. O Paysandu não vai cair, a Ponte Preta pelo contrário, né? Ponte Preta voltou à zona do rebaixamento ali com essa vitória do CRB. O CRB saltou 2 posições, saiu da zona do rebaixamento e complicou muito a vida do Ituano, que pra mim já é o 3º clube ali que tá com a passagem comprada, tá? Então Ituano, Brusque e Guarani, cara, pra mim estão com a passagem praticamente comprada. Excetuando o Brusque, que vai depender desse jogo de hoje que a gente vai conversar, tá? E essa última vaga aqui vai ficar entre Ponte Preta, Botafogo, CRB e Chape. São 4 times tentando escapar de uma vaga no rebaixamento. Mas vamos falar agora dos jogos, né, cara? Amazonas e América é quase que um confronto de times que estão de férias, né? Esse jogo hoje às 19 horas. O Amazonas já foi aos 45 pontos, nesse momento está 7 pontos acima da zona do rebaixamento. O Amazonas não vai ser rebaixado e também não vai subir, não tem mais condição de entrar aqui no G4 da Série B, já está 14 pontos atrás do Mirassol, então o Amazonas está de férias, está só encerrando a sua temporada. O América ainda nutre esperanças, tá? O América ainda vislumbra uma possibilidade de acesso, ainda mais com essa derrota do Sport. O América vencendo esse jogo vai ali a 55 pontos e fica 4 pontos atrás do Sport e seca o Mirassol, que joga hoje também. Fica 4 pontos atrás do Sport e a depender do que vai acontecer com o Mirassol no jogo de hoje. Mas
o América volta aí à briga pelo acesso se vencer esse jogo de hoje fora de casa. Mas esse é justamente o grande problema do América nessa Série B, né? O América é o único time da Série B que não perdeu nenhum jogo sequer jogando dentro de casa, tá? É o único time invicto dentro de casa, mas fora de casa o América é só o 13º melhor time, né? Em 17 jogos só venceu 2, perdeu 8 e empatou 7. Um time que empata muito, né? É um time que tem ali 13 empates, né? É o time que mais empatou junto com o Paysandu. Então o América, cara, tem que deixar de lado esse retrospecto ruim fora de casa e vencer o Amazonas hoje, que é um time que já joga mais tranquilo, né? Mas é um time de bom retrospecto em casa. Em 17 jogos, o Amazonas venceu 10. Tem até um meme aqui no canal, né? Que eu sempre erro as previsões dos jogos do Amazonas. Mas, cara, para esse jogo de hoje eu vejo o América favorito por conta do contexto, tá? Por conta do contexto. Mas, cara, todo mundo sabe aqui no canal, quem acompanha o canal, que o Amazonas é um time muito difícil de se bater quando joga em casa, tá? Venceu o Novo Horizontino, por exemplo, no auge do Novo Horizontino, já venceu jogos bastante difíceis e o América não tem um retrospecto tão bom fora de casa. Só que eu acredito que o América seja o favorito por conta do contexto, né? O Amazonas já não tem mais o que fazer, vai totalmente relaxado para esse jogo e o América vai jogar a sua vida. Então eu vejo o América favorito para esse jogo de hoje. Pulando agora aqui para Brusque e Botafogo, confronto direto contra o rebaixamento, né? O Brusque, cara, que vem aí de alguns confrontos diretos, né? O Brusque é o time que tem mais confrontos diretos nessa reta final. Olha só, pega o Botafogo hoje, se liga nisso, pega o Botafogo hoje, aí na próxima rodada pega o Paysandu, que também é um confronto direto, né? Apesar do Paysandu ter desgarrado, mas também é um time que tá ali na parte baixa da tabela. Pega o Guarani, que é o lanterna da competição, e vai fechar contra o América, que aí não é confronto direto. Beleza, então dos últimos 4 jogos que faltam, né? 3 são confrontos diretos. Beleza, né? E aí a gente pula para trás um pouco. Já enfrentou a Chapecoense no confronto direto, foi derrotado. Enfrentou a Ponte Preta no confronto direto, foi derrotado. E enfrentou o CRB no confronto direto e também saiu derrotado. Então vem de 3 confrontos diretos seguidos e 3 derrotas. Irmão, a corda do Brusque está completamente esticada. Se perder esse jogo hoje, está rebaixado. Não matematicamente, mas é praticamente rebaixado, né? Vai ficar ali 6 pontos atrás do CRB, faltando 9. Muito difícil de alcançar. O Brusque perdendo esse jogo deve ser rebaixado, né? Mas se vencer, muda o panorama completamente, porque é um confronto direto, é justamente o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Brusque vencendo o Botafogo, ele diminui para 3 pontos ali o salto que tem que dar para se salvar da Série C no ano que vem. Então isso aqui é um confronto direto para o Brusque e muito direto para o Botafogo, que se vencer esse jogo salta para 42 pontos, passa a Chapecoense, passa a CRB, bota 4 pontos para a Ponte Preta e praticamente encaminha a sua salvação, tá? O Botafogo pode praticamente se salvar hoje, vencendo esse confronto direto contra o Brusque, que já tá aqui, ó. A água já tá batendo no nariz do Brusque aqui, é a última oportunidade do time se salvar. Vai pro tudo ou nada, a gente sabe que o Brusque é um time que ao longo da Série B inteira espera o seu adversário, é um time que tem dificuldade extrema de ir para cima, de pressionar o seu adversário, né? Então vai ter que mudar, tá? Essa forma de jogar hoje, porque o Brusque não pode ficar esperando o Botafogo, o Brusque tem que vencer. E o Botafogo pode se beneficiar disso, principalmente em bolas aéreas, né? O Botafogo em estilingadas de contra-ataque pode arrumar uma falta ou outra ali próximo da grande área e conseguir ali as suas bolas aéreas, que são ali a grande arma do Botafogo, né? Gols de bola aérea, de bola parada e tudo mais. O Botafogo podendo se salvar hoje do rebaixamento. Essa vitória do Paysandu ontem pressiona todo mundo aqui embaixo, né? Porque é menos um time praticamente disputando o rebaixamento, então o Botafogo tem que vencer para também se desgarrar e ficar tranquilo nessa reta final. Nesses últimos 3 jogos que vão faltar, vai precisar fazer mais 2 pontos, né, para se salvar. Então, para mim hoje, cara, o favorito, mesmo por conta disso tudo que eu falei, é o Brusque. Por quê, cara? O Botafogo não tem um retrospecto ruim fora de casa, tá? É um time que em 17 jogos venceu 4, inclusive venceu o último jogo fora de casa que fez, né? Um jogo dificílimo contra o próprio Amazonas, conseguiu vencer esse time do Amazonas, mas eu acredito que encaixa muito o jogo do Brusque com o jogo do Botafogo. Então, por isso que para mim o Brusque ele é o favorito, né? Dentro de casa, o Brusque tem sido muito
muito forte também é brincadeira, né? Força de expressão. Mas tem tido uma certa... Chegou a vencer 3 jogos seguidos, né? Vem de 2 derrotas, mas antes dessas 2 derrotas venceu 3 jogos seguidos. Chegou a jogar um grande jogo contra o Vila Nova, se eu não me engano, por exemplo. Então, o Brusque joga sua última cartada e esse desespero todo pra mim dá o favoritismo ao Brusque. Mas o Botafogo, é o que eu falei, pode aproveitar muitos espaços deixados pela defesa do Brusque, caso o Brusque adote essa posição mais ofensiva no jogo de hoje, beleza? E para terminar, a grande partida, né? Mirassol e Curitiba hoje, 21h30. Então a gente volta aqui pro alto da tabela para falar sobre o que esse jogo pode mudar na vida da Série B e na vida dos dois clubes. Primeiro falar de Mirassol. Mirassol vencendo esse jogo, cara, com essa derrota do Sport, tá? Mirassol vencendo esse jogo, ele praticamente garante seu acesso, tá? Ele volta a colocar 5 pontos do Ceará, deixa o Sport ali brigando com todos esses times que vêm atrás dele. E ele volta a botar pressão em Novo Horizontino e Santos. O Mirassol vencendo esse jogo para de pensar um pouco só em acesso e começa até a vislumbrar uma briga por título nessa reta final, né? Ele vai a 62 pontos, fica 3 pontos atrás do Santos e pode sim conquistar o título da Série B. Vai botar 5 pontos para o Ceará, faltando 9 em disputa, vai ali a 62 pontos, né? A gente sabe que 65 é o alvo, então vai ficar faltando 3 pontos para o Mirassol, que ainda tem um Avaí fora de casa, ainda tem um Operário fora de casa e tem esse jogo em casa contra a Chapecoense na última rodada. Então, vencendo hoje, só precisa vencer mais esse jogo em casa que garante o acesso. Então, o Mirassol praticamente encaminha o seu acesso vencendo o Curitiba e ainda deixa um adversário direto fora da briga, né? Por quê? O que muda na vida do Curitiba se o time vencer esse jogo? Cara, o empate não é bom pra ninguém. Já falo do empate, mas pro Curitiba já tô falando que o empate tira qualquer chance de acesso. Mas a vitória, tá, do Curitiba coloca o time ali de volta na 7ª posição, passa o Operário, sobe essas posições aqui e vai ficar 6 pontos atrás do Mirassol. É muita pontuação ainda, né? Faltando 9 rodadas, precisar tirar 6 pontos, inclusive passar Goiás e Ceará, tem que passar 3 times. Mas, cara, volta a ficar na briga, tá? Então o Curitiba não tem outra opção que não vencer o jogo, tá? A gente sabe que o Curitiba vem fazendo uma campanha de recuperação nesse segundo turno, é o líder do segundo turno da Série B, tem a melhor campanha do segundo turno, vem aí de 3 vitórias nos últimos 5 jogos, o Curitiba vem jogando um futebol muito interessante nessa reta final, né? Acho que junto ali com o Operário, Goiás e Ceará são os grandes destaques dessa retinha final que tá rolando agora, então o Curitiba tem total capacidade de fazer um jogo excelente. E o que muda na Série B? Cara, todo mundo vai torcer pro Curitiba, tá? Porque todo mundo que quer subir aqui vai torcer pro Curitiba para que o Mirassol fique para trás, né? Ou seja, a torcida do Vozão, tá? Torcida do Esmeraldino do Goiás aqui, a torcida do Fantasma, torcida do Vila e do América também, tá? Apesar deles serem ultrapassados pelo Curitiba, o que interessa é manter uma distância pequena aqui pro G4. A gente sabe que o Vila Nova já tá 7 pontos, faltando 9. Se o Mirassol vencer, o Vila Nova já não tem mais chances de acesso, por exemplo. Então vai todo mundo torcer pro Curitiba, porque assim o Mirassol fica para trás e é mais um time no bolo, ficam com 2 vagas abertas. Nesse momento aqui, temos 2 vagas abertas no acesso, Santos e Novo Horizontino já conquistaram, né? Em termos de favoritismo, cara, o Mirassol tem vindo muito bem dentro de casa ao longo dessa Série B, né? São 3 vitórias seguidas aí nas últimas rodadas em que jogou dentro de casa, é o 3º melhor mandante dessa Série B. Foram 17 jogos com 12 vitórias e só perdeu um único jogo. O Mirassol só foi derrotado uma vez, ainda teve 4 empates, então são só 5 tropeços em 17 oportunidades. O Curitiba fora de casa chegou a ratear em alguns momentos, por exemplo, a derrota para o Guarani, que não foi nada boa, aquele jogo horroroso contra o Santos na Vila Belmiro, por exemplo. Tem uma campanha razoável fora de casa, é muito inconstante, né? Por exemplo, nos últimos 5 jogos ele venceu 2 e perdeu 3, todos intercalando aí, né? A última vez que o Curitiba jogou fora de casa, ele perdeu, né? Foi um jogo pro Paysandu, se eu não me engano, aquele jogo que praticamente enterrou as chances de acesso, né? O Curitiba estava vencendo, tinha um jogador a mais e levou a virada. Se você puser mais 3 pontos aqui no Curitiba, ele iria 53, vencendo hoje iria 56, ficando 3 pontos atrás do Mirassol. Então esse último jogo fora de casa enterrou um pouco as chances do Curitiba, mas o time ainda tem hoje essa possibilidade. Porém, para mim, cara,
o favorito é o Mirassol, tá? O Mirassol hoje chega um pouco mais completo, chega um pouco mais calmo, né? Porque não tá desesperado para pontuar como o Coritiba está. O Coritiba tem que vencer todos os jogos e torcer para tropeços dos seus adversários na reta final da Série B. E o Mirassol sabe que vencendo esse jogo hoje, ele encaminha o seu acesso. Por que o empate não é bom também para o Mirassol? Porque ele continua ao alcance do Ceará, né? Fica ao alcance de uma rodada apenas, né? Porque ele vai botar 3 pontos de vantagem, mas com o mesmo número de vitórias. Então, se na próxima rodada o Mirassol perde do Avaí e o Ceará vence do Botafogo, o Ceará já termina a próxima rodada na frente, porque iria 18 vitórias contra 17. Então, o empate é ruim para o Mirassol também, mas que para mim o Mirassol é favorito hoje. Se você vai a algum jogo hoje na Série B, filma lá a festa da sua torcida e posta nos stories do Instagram, mesmo rolando a promoção dos quadrinhos lá no meu Instagram. Se você não sabe do que eu tô falando, esse quadro aqui do Germancano, tá vendo? Vou botar mais 6 quadros de 6 torcidas aqui do Torcedorismo. E a votação para escolher essas torcidas está lá no Instagram, nos meus stories. Então vai lá, visita o meu Instagram, me segue, porque essa competição vai rolar até o dia 20. Inclusive, a torcida do Coritiba, ó, tá rolando votação do Coritiba, oitavas de final nesse momento. Então vai lá e vota em peso para colocar um quadrinho aí do seu time aqui no canal. Comenta aqui embaixo os seus favoritos para os jogos de hoje, para quem você vai torcer, o que você acha que vai rolar. Se inscreva no canal, deixa sua curtida também, porque me ajuda demais. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!